Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alessandro Moraes Gospeltech 316. Esse vídeo de hoje nós iremos aprender juntos a lição de número 48 do curso Alicerces Firmes, da criação até Cristo. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana em nome de Jesus. Espero que todos vocês tenham aprendido na aula passada com os ensinamentos, com as perguntas e respostas. A gente viu aí na aula passada Jesus Cristo sendo traído por Judas, Jesus Cristo sendo preso, enfim, toda a parte de agonia de Jesus, né, a zombaria, tudo que fizeram, cuspiram nele, maltrataram ele, açoitaram ele, toda essa parte terrível que Jesus passou como ser humano, nós vimos a aula passada. E nessa aula de hoje, nós iremos estar vendo sobre a crucificação de Jesus Cristo, né? Eu acho que do momento que nós começamos o curso, onde nós vimos depois da criação que tudo, depois que Deus criou todas as coisas e disse se tudo é perfeito, e aí teve todo aquele tempo, criação de Adão, criação de Eva, né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde a criação até a queda do homem, mas a queda do homem foi o que aconteceu de mais terrível, a queda do homem foi o que aconteceu de pior, né? O pecado entrou na vida humana. E desde aquela época, daquele acontecimento de Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus, porque eles desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde então, desse evento que aconteceu, que ocorreu, esse que nós vamos ver hoje, é o evento mais importante de todos para poder definitivamente trazer solução para aqueles que estavam separados de Deus, né? Porque a partir do momento que o Adão e Eva pecaram, eles tiveram uma natureza pecaminosa e assim foram separados de Deus. E o evento que nós vamos ver hoje, através do sacrifício de Jesus, foi o que uniu novamente o homem pecador a Deus. Não quer dizer que o homem deixou de ser pecador por causa do sacrifício de Jesus. Não, nós somos pecadores. Nós pecamos momento após momento, dia após dia. Então, o sacrifício de Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando Deus olha para nós, seres, criaturas dele, ele não olha a olho nu. Ele coloca Jesus Cristo, ele coloca o sacrifício de Jesus, né, a morte de Jesus na cruz, como se fosse um óculos, né? E através desse óculos de Deus, que é Jesus Cristo, o sacrifício dele, então ele nos enxerga não pecadores, mas sim pessoas purificadas. Costumo dizer isso. Então, a aula que nós iremos aprender hoje, nós vamos ver a crucificação de Jesus Cristo. Um dos momentos mais tristes, né, do Evangelho, mas com certeza um dos momentos mais triunfantes também do Evangelho. Tá ok, pessoal? Então fiquem comigo, acompanhem aí. Hoje a lição é um pouco mais extensa, nós teremos vários versículos para estar lendo, então não gostaria de perder tempo aqui, né, comentando muitas coisas, porque tudo nós vamos ver durante a lição 48, tá, pessoal? Então, só recapitulando, nós vamos ver aí as perguntas e respostas da lição anterior, que é a lição de número 47. Já iremos orar, como sempre, e iremos começar a lição de número 48, tá ok? Então vamos lá para as perguntas e respostas da lição anterior. Primeira pergunta: Jesus era Deus, né? Isso é uma afirmação. Por que então foi tão difícil para ele, Jesus, enfrentar o terrível sofrimento que o aguardava? Resposta é: porque apesar de Jesus ser Deus, ele também era homem e o sofrimento que o aguardava era mais terrível do que qualquer pessoa já tinha passado, né? Depois nós vamos ver certinho qual era esse sofrimento.
Segunda pergunta: quem estava incitando Judas e os líderes judaicos a prenderem e matarem Jesus? Né? Quem é que estava colocando esse sentimento no coração daqueles homens? Satanás. Né? Terceira pergunta: quem ainda hoje é guiado por Satanás? Todos aqueles que recusam crer na palavra de Deus, recusam concordar que são pecadores e recusam confiar em Jesus como Salvador. Quarta pergunta: Jesus fez algo errado alguma vez? Ele merecia morrer? Resposta é não, né? Jesus era perfeito e ele não merecia de forma nenhuma morrer. Quinta pergunta: o que os profetas disseram sobre as testemunhas que falaram contra Jesus, né? Que queriam acusar, mentir contra Jesus? Os profetas, né, aqueles do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus à Terra, disseram que as testemunhas mentiriam contra Jesus, né? Ou seja, todas aquelas testemunhas que estavam lá no Sinédrio perante Jesus e perante os líderes judaicos estavam mentindo. Sexta pergunta: o que Jesus disse quando eles mentiram contra ele? Resposta é: Jesus ficou quieto. Jesus não disse nada. Sétima pergunta: o que Jesus respondeu quando lhe perguntaram se ele era o enviado e o Filho de Deus? E ele disse que era, e que algum dia no futuro os líderes judaicos iriam vê-lo assentado à direita de Deus, à destra de Deus, vindo à terra novamente, mostrando a todos que ele é igual a Deus. Oitava pergunta: por que o sumo sacerdote e os líderes judaicos disseram que Jesus tinha que ser morto? Então eles disseram que ele tinha blasfemado, isto é, que tinha falado contra Deus. Porque apesar de Jesus, conforme lhes parecia ser apenas um homem, tinha dito ser Deus. Então essa blasfêmia, segundo os líderes judaicos, foi o que acusou, foi o motivo que acusou Jesus e que levou ele à crucificação. Nona pergunta: o que eles fizeram a Jesus que os profetas de antemão já tinham escrito a respeito? Né? Então, eles o esmurraram e cuspiram nele. Então, os profetas já tinham escrevido que quando Jesus, né, viesse, então ele seria realmente esmurrado, ia ser cuspido e tudo isso. Décima pergunta: o que mais eles fizeram a Jesus antes de o crucificarem? Então, eles açoitaram Jesus com aqueles chicotes que nós vemos na aula passada. Eles colocaram um manto púrpura sobre ele, debochando dele. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Bateram em sua cabeça com caniço e zombaram dele, fingindo que o adoravam, fingindo que ele era o rei dos judeus. 11ª e última pergunta: o que a coroa de espinhos nos faz lembrar? Nos faz lembrar da maldição que Deus proferiu contra a terra, em consequência do pecado de Adão. Vocês se lembram que lá no início das lições, depois que Adão tinha pecado com Eva, Deus falou que maldita seria a terra e nasceria espinhos, abrolhos, e o homem teria que então agora, a partir daquele momento, se sustentar através do seu trabalho, através do seu suor. Tá ok, pessoal? Então essas foram aí as perguntas e respostas da nossa aula passada para nós relembrarmos, tá? Agora, antes de continuarmos, se for possível, te dou alguns segundinhos para você dar o seu joinha aí no vídeo, né, seu like. E, enfim, se você ainda não é inscrito, se inscreva também no canal e ativa o sininho de notificações para você sempre poder receber todos os meus vídeos, todas as aulas que eu lançar, todos os vídeos que eu fizer, você será notificado, ok? Pessoal, vamos estar orando para podermos começar a nossa aula de número 48. Se você puder, feche os seus olhos, se não, amém. Pai querido, Deus de amor, Deus eterno, Deus bondoso, Deus de graça, Deus de honra e Deus de poder. Nós te louvamos, Senhor, nós realmente te adoramos,
Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o início e o fim, o Alfa e o Ômega, ó Pai. Em tuas mãos estão todas as coisas. Tu és o Deus soberano. Tu estás no controle de todas as coisas, ó Deus. E nós entregamos, ó Pai, nossas vidas diante do teu altar, diante de tuas mãos, ó Pai. Pedimos a ti, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue abençoando nossas aulas. Que o Senhor continue abençoando esses ensinamentos, ó Deus. Esse curso que está chegando já ao final, Senhor, dessa apostila, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que através do seu Santo Espírito, o Senhor venha dar discernimento às nossas mentes, aos nossos ouvidos, ó Pai amado, ao nosso coração, para que possamos realmente aprender da tua palavra, para que possamos gravar a tua palavra em nossa mente, nosso coração, e para que possamos praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia. Possamos ser realmente, como o Senhor escreveu, sal para esta terra e luz para esse mundo. Que nós possamos fazer a diferença, Senhor, nesses dias que estamos vivendo, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Nos ensina, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal? Então, nossa lição atual de hoje, número 48, Jesus foi crucificado e Jesus foi sepultado, ok? Então, o objetivo da nossa lição de hoje é apresentar a morte do Senhor Jesus como o único pagamento aceitável pelo pecado, né? Não tinha qualquer outra coisa de outro valor, o quão grande pudesse ser, que poderia pagar o preço dos nossos pecados, do meu pecado e do seu pecado, ok, pessoal? Então, a única coisa que poderia realmente satisfazer a Deus como sendo um incenso agradável, como sendo pagamento por nossos pecados, seria a morte de Jesus, o sangue derramado daquele que era o Cordeiro perfeito, ok? Então, essa lição vai nos ajudar a ver que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados, e que você e eu só podemos ser salvos se acreditarmos em Jesus, se acreditarmos na palavra de Deus a qual nós estamos estudando. Bom, dentre todos os eventos históricos conhecidos, o que vamos estudar hoje é o mais importante de todos. Nada mais afetou ou afetará as vidas de homens e mulheres como este evento. Ninguém mais, além de Deus, sabe o que você está pensando nesse momento. Essa lição é para você, para mim e para o mundo inteiro. E escute então com muita atenção. Nós vamos estudar agora o que Jesus fez por nós, a fim de que pudéssemos ser totalmente aceitos por Deus e jamais irmos para o castigo eterno. Bom, nós vamos começar aí com a crucificação de Jesus. Vamos colocar já nossas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 15, né? Nós iremos ver alguns outros versículos fora de Marcos, mas nós iremos principalmente ler Marcos 15, tá ok? Então eu vou trazer aqui os versículos. Ele já me trollou aqui. Então Marcos 15, do 20 ao 22, né? Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, Marcos 15, 20 ao 22. Maravilha, está na tela aqui já. Então, depois de terem zombado dele, de quem? De Jesus, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. E então conduziram Jesus para fora das muralhas de Jerusalém, a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava por ali, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus
e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Né? Por que que Simão Cirineu teve que carregar a cruz de Jesus? Porque Jesus foi tão humilhado, tão açoitado, bateram tanto em Jesus que ele realmente não aguentava carregar a própria cruz dele. Ok, pessoal? Então, o Gólgota era do lado de fora dos muros de Jerusalém. Era um lugar que ficava fora dos muros de Jerusalém. Hebreus 13, 11 e 12. Deixa eu colocar aqui. Hebreus 13, 11 e 12. Está escrito assim: Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Então, isso aí já era um mandamento de Deus, na época que eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados, uma vez por ano. Então, o ritual, a ordem de Deus era essa, né? Que aqueles animais cujo sangue fossem trazidos ao sumo sacerdote, para que ele pudesse jogar dentro dos santos, o sacrifício era queimado, o corpo era queimado fora do acampamento. Então, por isso também que Jesus, para santificar o povo, através do seu sangue, sofreu fora da cidade. Então, vocês veem que tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, tem ligação com o Antigo Testamento, tem ligação com os sacrifícios, da maneira que eram feitos, tá, pessoal? Tudo tem ligação. Marcos 15, 23. Deixa eu colocar aqui. Então, Marcos 15, 23 diz assim: Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou essa bebida. Essa bebida de vinho misturado com mirra era preparada pelas mulheres de Jerusalém como um ato de misericórdia para aliviar a dor daqueles que estavam sendo crucificados, né? Porque se vocês já estudaram, vocês sabem que a morte efetuada pela crucificação é uma das piores mortes que existe, porque o corpo fica pendurado, pelos braços, os pulmões ficam comprimidos, as pernas ficam penduradas pelo cravo enfiado nos tornozelos, enfim, algo muito, mas muito doloroso mesmo. Então essa mistura dessa mirra com o vinho era tipo de um anestésico para aliviar um pouco a dor das pessoas que estavam sendo crucificadas. Mas Jesus não aceitou essa bebida. Então a mirra era a seiva de um pequeno arbusto. Vamos ler agora Marcos 15, 24. Então Marcos 15, 24 diz assim: Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, de Jesus, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria da sua roupa. Cravos transpassaram as mãos e os pés de Jesus na cruz de madeira, e depois essa cruz foi erguida. Vocês se lembram de que Jesus disse a Nicodemos que, assim como Moisés levantara a serpente de bronze no deserto, também Jesus, o libertador, tinha que ser levantado para que os pecadores pudessem ser salvos do castigo. E Jesus foi cravado e levantado na cruz, exatamente como ele disse que seria. Então, Números 21, 4 a 9. Deixa eu ver aqui se Números 21, 4 a 9.
Diz assim, Números. Então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim, né? Vocês se lembram que todos os dias eles tinham o quê? O maná. Deus enviava o maná para eles e eles estavam reclamando. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você, Moisés. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Né? Então, o simples fato da pessoa crer naquilo que Deus tinha falado através de Moisés, da pessoa ser picada por uma cobra venenosa, mas se for lá de frente com aquela haste e olhar para aquela haste onde tinha uma cobra lá pendurada, ele era curado. Então, da mesma forma, nós hoje, né, somos pecadores e sabemos que o nosso destino é a morte eterna. Mas se nós acreditarmos na palavra de Deus, que nos ensina que se olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz e nós acreditarmos que ele morreu por mim e por você e que ele é o nosso Pai eterno, nós seremos salvos. Né? Assim como aquele povo hebreu era curado da picada da cobra, nós hoje somos salvos do castigo eterno. Ok? João 3,14. Então, João 3,14 diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Né? Essas foram as palavras de Jesus. Tá? Então, já sabia que ele teria que ser crucificado. Aproximadamente 1000 anos antes, Deus havia guiado o rei Davi a escrever que as mãos e os pés do libertador seriam traspassados. Até onde sabemos, a crucificação nem sequer era praticada no tempo de Davi, o que torna sua profecia ainda mais impressionante. E Davi também disse que em um jogo lançariam sorte sobre as roupas do Salvador. Né? Então, Salmos 22, 18. A partir desse versículo já está aqui destacado. Vou esperar carregar. Aqui. Então, Salmos escrito por Davi, 22, 18, diz assim: Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Né? Então, 1000 anos antes de tudo isso acontecer com Jesus Cristo, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, já havia escrito o que iria acontecer com Jesus. A crucificação já era mencionada nos escritos antigos, mas até 1968, nenhum vestígio de uma pessoa crucificada com cravos havia sido encontrado. Naquele ano, então, um túmulo foi encontrado, datando do 1º século depois de Cristo. E no túmulo achava-se os ossos de um homem
que tinha morrido crucificado. A seguir está uma citação do Dr. N. Haas, da Universidade Hebraica e da Faculdade de Medicina Hadassah. Desculpa. Os dois ossos dos calcanhares achavam-se transpassados por um grande cravo de ferro. Aí Gênesis 3:15, né, onde fala que a cobra, a serpente, picaria o calcanhar, mas Jesus destruiria a serpente, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Então, uma das citações que Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus, porém Jesus iria destruir a sua cabeça, a cabeça da serpente. Ok? Então, as duas pernas também desse cadáver foram achadas intencionalmente quebradas. Morte causada por crucificação. Né? Por que chegava a determinada hora da crucificação, eles quebravam as pernas das pessoas? Porque teria um tempo, né? Eles aguardavam um tempo até a pessoa morrer na cruz. Se a pessoa aguentava aquele sofrimento e não morria, eles quebravam as pernas, que eram praticamente a maior sustentação do corpo. Então, com as pernas quebradas, já não sustentava mais o corpo, né? E aí a posição da crucificação, com isso eu falei que os pulmões da pessoa eram totalmente comprimidos devido à posição ali de esforço e eles morriam, né, pela dor e pela asfixiação. Tá ok, pessoal? Bom, vamos ler agora Marcos 15, 25 e 26. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Normalmente, uma placa era colocada acima da cabeça do criminoso para indicar qual o crime que o condenava. Né? Nós só relembrando que quem morria crucificado, morte de cruz, era os piores criminosos. Então, eles sempre colocavam uma placa na cruz acima da cabeça da pessoa, indicando qual tinha sido o crime daquela pessoa. Colossenses 2,14 diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Jesus não cometera crime algum. Né? Nós aprendemos que Jesus não tinha crime algum. Tanto é que Pilatos não encontrou crime nenhum nele. Né? E Pilatos não conseguiu encontrar coisa alguma que pudesse incriminá-lo, como está em Mateus, né? 27, 24. Vamos ler agora. Depois Lucas 23, 4, 13 a 15 e João 19, 6. Né? Vamos ver que Pilatos não conseguiu encontrar nenhum pecado em Jesus. Então Jesus não tinha cometido crime nenhum. Então ele não tinha o que levar, né, de placa acima da cabeça dele. Qual crime que eles iriam colocar que Jesus fez? Então Mateus 27, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Né? Pilatos falou: olha, não tenho nada de crime encontrado em Jesus. Por mim, Jesus não vai ser crucificado. Agora, se é isso que vocês querem, se virem. Se virem. Então, o sangue desse homem, sou inocente. Né? Foi isso o recado de Pilatos. Lucas 23 diz assim: então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Não vejo neste homem crime algum. João 19,6 diz assim: quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram:
crucifique, crucifique. E Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Então, em várias passagens aí do Evangelho, você vê os ditos de Pilatos dizendo que ele não condenou Jesus. Quem condenou foi o próprio povo judeu. Por que não condenou? Porque não encontrava crime nenhum nele, né? Mas ele disse, Pilatos disse que a placa tinha que ser colocada acima da cabeça de Jesus. Pilatos não acreditava que Jesus era o rei dos judeus, mas ele pode ter feito aquilo para zombar dos judeus e do seu desejo de se libertarem do domínio romano e terem seu próprio rei. Os judeus não queriam que Pilatos colocasse aquele título acima da cabeça de Jesus, onde todos poderiam ler. Mas como não tinha nenhum tipo de crime para colocar ali, Pilatos falou, não, coloca lá, Jesus, rei dos judeus. Então foi isso que foi colocado, rei dos judeus. A placa sobre a cruz normalmente indicaria o crime pelo qual a pessoa estava sendo condenada. Jesus não tinha pecado, não tinha crime. Então, sua placa ou título dizia apenas que era Rei dos Judeus. Mas pense sobre isto. Jesus estava morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados e os pecados do mundo inteiro. Você e eu somos o que mereciam estar naquela cruz. E ele estava tomando sobre si o nosso castigo. Vocês entendem agora o quão importante foi a crucificação e o sacrifício de Jesus Cristo? Porque, na verdade, quem era para estar naquela cruz éramos nós. Era eu, era você. Por quê? Porque nós somos criminosos. Nós somos pecadores. Então, nós que éramos para estar sofrendo. Mas que Jesus fez? Ele pagou o preço de toda a nossa dívida, de todo o nosso pecado. Ele se colocou em nosso lugar. Era por causa disso que Jesus estava sendo crucificado, para tomar o nosso lugar. Ok, pessoal? Silenciosamente diante de Deus, pense o que estaria em sua placa. Se fôssemos nós que estivéssemos naquela cruz, o que estaria escrito acima das nossas cabeças? O que estaria escrito na nossa placa? Quais são os nossos pecados? Os pecados que nos separam de Deus. Amém? Quais são esses nossos pecados? Jesus estava tomando sobre si a vergonha e o pleno castigo por todos esses pecados, bem como por todos os pecados que nem sequer nos lembramos de ter cometido. E ele estava pagando a pena de morte por mim e por você. Vamos ler agora Marcos 15, 27 e 28, que diz assim: com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Agora, vamos ler aqui. Estudo. Através do profeta Isaías, Deus disse que o libertador morreria na companhia de homens perversos. Para comprovar, está aqui Isaías 53:12, que diz assim: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, Isaías, há muitos anos atrás, antes de Jesus vir, já tinha escrito o que aconteceria com Jesus. E Jesus sofreu zombaria até quando estava na cruz. Até ali pendurado na cruz, o pessoal estava zombando de Jesus Cristo. Marcos 15, 29 e 32, que diz assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo,
descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E também os que com ele foram crucificados o insultavam, né? Até os ladrões ali que foram crucificados do lado direito e esquerdo de Jesus também insultavam Jesus Cristo. Apesar de o terem crucificado, ele planejou ressuscitar 3 dias mais tarde. Os judeus não entenderam que Jesus estava falando de seu corpo quando ele falou que reedificaria aquele templo em 3 dias. Eles pensaram que ele estava falando sobre o templo, né, de Jerusalém. O rei Davi tinha escrito que os inimigos do libertador iriam zombar dele e rir dos seus sofrimentos. Deus sabia exatamente o que aconteceria do seu filho muito tempo antes de vir ao mundo, né? Salmos 22, 6 a 8, diz assim: mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Né? Então, quer dizer, para Deus, nada é uma surpresa. Né? Deus já sabe que vai acontecer em todas as épocas da nossa vida, no nosso futuro e assim por diante. Deus conhece toda a nossa vida, entendeu? Ele não vive no tempo que nós vivemos, né? Nós vivemos no tempo chamado Cronos. Deus vive em outro tempo, que é o Kairos. Então, o tempo de Deus, esse negócio que nós temos de presente, passado e futuro, para Deus é diferente. Não existe isso. Deus sabe todas as coisas muito antes delas acontecerem, né? Então, Jesus pagou pelo pecado com a morte. Já mencionamos anteriormente que estamos estudando hoje o evento mais importante de toda a história conhecida. E esse é o evento do qual os profetas de Deus falaram. Jesus é aquele de quem eles falaram e escreveram. Ele é o libertador. E seu próprio nome significa Deus salva. Emanuel, né? Deus conosco. Nós dissemos, quando começamos a estudar, que a Bíblia é a carta de Deus para nós. E este é o ponto central, mais importante dessa carta. É a mensagem de Deus para cada um de nós. É o motivo pelo qual Deus Filho, Jesus, veio à Terra. E aqui está o que Deus fez, a fim de que pudéssemos ser libertos para sempre de Satanás, do pecado e da morte eterna, tá? Então, o que Deus fez? Primeiro, o pecado, ele tem que ser pago. Então, Deus jamais poderia nos perdoar pelos nossos pecados e nos aceitar sem que o castigo pelos nossos pecados fosse completamente pago. E qual é o castigo pelo pecado? É a morte, né? Romanos 6, 23, a parte A diz: o salário do pecado é a morte. Isso significa não apenas morte física, mas separação de Deus, morte espiritual, morte eterna. Portanto, o único meio de Jesus nos libertar era tomar o nosso lugar perante Deus e ser castigado pelos nossos pecados. Então, esse era o único meio de Jesus nos libertar. Era ele se oferecendo por nós. A morte dele cobrindo a nossa morte. Então, segundo ponto, né? O pecado tinha que ser pago através da morte de alguém. E Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado próprio pelo qual devesse morrer. Ele era perfeito, Jesus.
quando Jesus foi batizado por João, Deus Pai disse dos céus que Jesus era o seu Filho amado, com o qual ele estava totalmente satisfeito. Né? Deixa eu ver se eu tenho Mateus 3,17 aqui. Tenho. Diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: E este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Sendo que Jesus não tinha pecado, podia oferecer a si próprio a Deus como a oferta pelos nossos pecados. Né? 2 Coríntios 5:21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Desde o tempo em que o homem pecou, Deus disse que quando uma pessoa oferecesse um cordeiro ou um outro animal a ele, o animal tinha que ser perfeito e sem mácula, sem manchas, sem machucado. Né? O animal não podia ser nem doente e nem machucado. Vocês se lembram de que quando Isaac estava amarrado sobre o altar e Abraão estava prestes a matá-lo, Deus disse a Abraão para não fazer aquilo? Então, Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Vocês se lembram qual parte do carneiro estava presa? Lógico, já falamos, né? Os chifres. Então Deus colocou o carneiro lá para que ele pudesse morrer no lugar de Isaque. Mas por que será que Deus fez questão que o carneiro ficasse preso pelos chifres? Porque se o carneiro fosse machucado pelos espinhos, não seria uma oferta apropriada no lugar de Isaque e não teria sido aceitável a Deus. Deus é perfeito, portanto, qualquer oferta feita a Deus tinha que ser perfeita. Ok, pessoal? E Jesus era perfeito diante de Deus, por causa disso que foi capaz de oferecer o que? A si mesmo em nosso lugar, como sacrifício em nosso lugar. Então, assim como o carneiro morreu no lugar de Isaque, também Jesus veio ao mundo para tomar o nosso lugar perante Deus e para morrer por nós. Bom, então, primeiro ponto, né? O que paga o pecado é a morte. Segundo ponto, Jesus era perfeito. Terceiro ponto, Jesus foi separado de Deus por causa dos nossos pecados, né? Então, agora que nós vamos ver qual que era aquele sofrimento terrível que Jesus estava passando lá no Monte das Oliveiras, né? Quando ele foi orar, que levou os seus discípulos consigo e ele acordava e os discípulos estavam dormindo, acordava os discípulos, não aguentava, tal, onde foi traído por Judas. Então, aquele momento de profunda agonia, aquele momento onde Jesus falou: Olha, se possível, Pai, passa esse cálice de mim. Jesus, na verdade, esse cálice que ele estava falando para Deus, se possível passar dele, não era os açoites do chicote, não eram as bofetadas dos guardas, não eram as cuspidas, não era essa zombaria, mas sim era a parte aonde Deus iria ter que abandonar Jesus Cristo, por causa que ele estaria cheio de pecado, né? Os nossos pecados estariam sobre Jesus. Então, naquele momento que Jesus estaria cheio dos nossos pecados, Deus teria que virar as costas e abandonar o relacionamento que ele tinha com Jesus. Então, esse foi o pior momento. E era por causa disso que Jesus estava sofrendo, né? Então, vamos considerar os sofrimentos de Jesus. Ele foi traído por seu próprio discípulo, Judas. Foi preso e foi acusado falsamente, interrogado sem uma causa justa e rejeitado pelo mesmo povo que deveria tê-lo recebido como rei e senhor. Ele foi simplesmente esmurrado, açoitado e crucificado. E agora ele estava pendurado lá na cruz, exausto, sangrando e agonizando.
Contudo, nenhuma dessas coisas doía tão profundamente em Jesus quanto o que ele agora enfrentava para completar, de uma vez por todas, o castigo pelos nossos pecados. Vamos ler Marcos 15, 33. Diz assim: Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, houve trevas por um período de 3 horas. A pergunta é: por que a luz do sol apagou? Houve trevas, ok? Se houve trevas, a luz do sol se escondeu. Por que houve trevas por 3 horas? E agora a resposta: foi porque Deus deu as costas a Jesus. Deus se distanciou de Jesus e deixou o seu filho amado completamente sozinho. Então, Jesus Cristo jamais tinha passado por tal angústia, por tal sofrimento, porque Deus sempre estava ligado com ele. Marcos 15, 34 diz assim: E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que Deus fez uma coisa assim tão terrível com Jesus, de abandonar Jesus, de virar as costas para Jesus naquele momento, né, do sacrifício final? Jesus sempre obedeceu a Deus. Jesus jamais fez algo de errado. Ele obedeceu a todas as leis de Deus. Por que então Deus o abandonou assim? Porque estava castigando Jesus pelos meus pecados e pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Durante aquele período de tempo de cruz, Jesus foi separado de Deus, seu Pai, como castigo pelos nossos pecados. Jesus sofreu o castigo completo pelos nossos pecados, para que Deus pudesse, sem nenhum custo para nós, perdoar e aceitar como seus filhos todos aqueles que concordarem com Deus e confiarem apenas em Jesus Cristo como nosso Salvador. No princípio, Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Adão ficaria separado de Deus, que havia lhe dado a vida. Isto quer dizer que o corpo de Adão morreria e que, depois da morte, ele ficaria separado de Deus no lugar de terrível castigo que Deus preparou para Satanás e seus demônios. O pecado precisa ser pago com a separação de Deus. E é por isso que Jesus teve que ficar separado de Deus. Porque naquele momento, naquelas últimas 3 horas de cruz, ele estava totalmente repleto de pecados. Dele, próprio de Jesus? Não. Pecados meu, pecado seu. E era o único meio de poder pagar as nossas dívidas. As pessoas próximas da cruz entenderam mal o que Jesus tinha dito. Marcos 15, 37. Diz assim: Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, ou seja, morreu. Jesus morreu e deu a sua vida por nós. Então, esse foi o terceiro motivo. Ok, pessoal? Jesus foi separado de Deus por causa dos nossos pecados. Quarto motivo: Jesus fez tudo o que era necessário para nos libertar do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Marcos nos diz que Jesus deu um grande brado e rendeu o seu espírito. Porém, Marcos não conta o que Jesus disse. Contudo, João, outro discípulo de Jesus, escreveu o que ele disse. Então, João 19:30 está escrito: está consumado, né?
nós pegarmos aqui na Bíblia, está escrito assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estava tudo feito, tudo pronto, tudo acabado. O que vocês acham que Jesus quis dizer quando ele disse que estava tudo acabado? Não, ele tinha dito que dentro de 3 dias ressuscitaria. O que então estava consumado? A obra para a qual ele tinha vindo ao mundo estava completamente consumada. Jesus veio ao mundo para libertar os pecadores do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Esse foi o principal objetivo de Jesus. E ele consumou essa obra sendo separado de Deus e dando o seu sangue e a sua vida como pagamento completo pelos nossos pecados. Jesus pagou a Deus tudo o que era necessário pelos nossos pecados. Todo aquele que concordar com Deus e confiar em Jesus e em sua morte a seu favor é perdoado por Deus e de todos os seus pecados. Deus lhe dá o presente da vida eterna. Não há mais necessidade de ficarmos separados de Deus. Jesus Cristo fez por nós o que nós mesmos nunca poderíamos fazer para nos conduzir a Deus. A obra que Jesus fez por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados, é a única obra que Deus aceitará como pagamento por eles. Jesus foi separado de Deus por amor a nós, para que através dele possamos de novo ter comunhão com Deus. Quando colocamos nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz, somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que enviaria um libertador, e Deus cumpriu a sua promessa. Jesus consumou a obra que o Pai lhe dera para fazer por nós. O pecado de Adão separou todos os homens de Deus, mas a morte de Jesus Cristo na cruz reconciliou com Deus para sempre todo aquele que coloca sua fé em Cristo. Depois, com mais tempo, pessoal, vocês leem aí o que está escrito no capítulo de Romanos 5, 12 ao 21, que vai falar justamente sobre isso. Sobre o que um homem, o ato, o pecado de um homem, que foi Adão, que ele separou, nos separou da comunhão com Deus, mas que um homem também, Jesus Cristo, nos uniu novamente com Deus. E o véu do templo se rasgou, né? Então, quem se lembra aí o que é o véu do templo? E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Essa cortina grossa, ou véu, era aquela que ficava pendurada na frente do lugar santíssimo do tabernáculo, que os israelitas construíram como a morada de Deus no deserto. Então, quando o templo foi construído, essa cortina foi pendurada na frente do lugar santíssimo, para que eles nunca se esquecessem de que, por causa do pecado, estavam separados da presença de Deus. Então, aquela cortina, aquele véu, grosso, que separava o santo lugar dos santos, santíssimo lugar, era para que todos se lembrassem que o pecado é que separou o homem da presença de Deus. E atrás dessa cortina brilhava o quê? A glória, a Shekinah de Deus, para mostrar que Deus estava habitando com eles naquele lugar. Então Deus estava naquele lugar, mas eles não podiam chegar perto. E esse era o lugar no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para aspergir o sangue dos animais e fazer todo aquele sacrifício, obedecer todas aquelas leis que Deus deixou, para que naquele momento o pecado do povo fosse pago, ok? Depois vocês leem também Levítico 16, 12 a 16, tá, pessoal? Não estou lendo porque nós já estamos aí com quase 1 hora e não acabamos a lição. Depois vocês leem aí. Quem vocês acham que rasgou a cortina de alto
abaixo. Foi o próprio Deus. Mas por que Deus fez isso? A cortina não era para separar o homem de Deus? Mas Deus fez isso para mostrar que ele estava agora completamente satisfeito com o pagamento que Jesus fez a ele pelos pecadores. Não havia mais necessidade de sacrifícios de animais, né? Não havia agora mais necessidade de uma vez por ano o sumo sacerdote ter que entrar no lugar santíssimo, aspergir sangue sobre o propiciatório e tudo mais que eles tinham que fazer. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício final. Jesus foi o sacrifício cabal. A morte dele pagou de uma vez por todas os meus pecados e os seus pecados. Ok, pessoal? Então, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo todos os anos para aspergir o sangue de animais perante Deus. Mas o sangue de animais nunca satisfez a Deus. O sangue de animais jamais poderia pagar pelo pecado. Mas Deus perdoou os pecados de todos os que confiaram nele antes de Jesus ter morrido, porque ele sabia que o seu próprio filho viria e daria seu sangue como pagamento completo por todo o pecado. Então, quando Jesus morreu, Deus rasgou o véu para mostrar a todos que ele estava completamente satisfeito e que não havia mais necessidade de oferecer o sangue de animais. O caminho de volta a Deus estava aberto porque Jesus dera o seu sangue, como o pagamento completo pelo pecado. Deus prometeu que todo aquele que concordasse com ele e confiasse apenas em Jesus e no pagamento que fez pelos nossos pecados, seria completamente aceito por ele e jamais iria para o inferno, né? Como está em João 3,16, ok? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o centurião e as mulheres ao pé da cruz. Já estamos chegando aí ao final. Marcos 15, 39. Então diz assim: O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, morrido, disse: Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Um centurião era encarregado de 100 soldados, era o líder de 100 soldados, né? Ele reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Marcos 15, 40, 41 diz assim: E estavam também ali, além do centurião, algumas mulheres observando de longe. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam ele. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. E essas mulheres confiavam na palavra de Deus e haviam crido em Jesus como Salvador prometido. Bom, Jesus expirou na cruz, morreu, e aí então Jesus foi sepultado. Marcos 15, 42 ao 46. Diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. E após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo.
Até mesmo no sepultamento de Jesus, profecias estavam se cumprindo. José de Arimateia era um homem rico, um tipo influente, tal como um senador. E Jesus foi sepultado no sepulcro que pertencia a José de Arimateia. Né? Então, até nisso foi se cumprido uma profecia que Deus havia dado a Isaías. Isaías 53:9. Vamos ler? Diz assim: Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Então Isaías já havia profetizado que ele seria sepultado com o rico, no lugar da sepultura do rico. Conclusão: considere a pessoa de Jesus Cristo. Ele viveu na terra sem jamais errar, sem jamais pecar. Cumpriu plenamente todas as leis de Deus. Sofreu o horrível castigo que você e eu merecíamos. Na cruz, ele foi separado de Deus, porque nós merecíamos ser separados de Deus para sempre. Está consumado. Ele morreu em nosso lugar. O pagamento completo havia sido feito. Nada mais precisa ser feito ou pode ser feito para pagar por nossos pecados. O véu foi rasgado e o caminho para Deus, a comunhão para Deus, foi aberta novamente através de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, se nós quisermos ter comunhão novamente com Deus, se nós quisermos a salvação eterna das nossas vidas, o que nós temos que fazer? Simplesmente crer em Deus, crer na palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, no sacrifício dele, crer que ele morreu no meu lugar, crer que todos os meus pecados ele absorveu naquele momento da cruz. Amém, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. E, enfim, a próxima lição, que vai ser a lição número 49, né? Nós vamos ver aí um pouco mais sobre o significado da morte de Cristo olhando para o Velho Testamento, ok? Vai ser a nossa penúltima lição. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e gravem essas palavras em seus corações, que reflitam nelas, que ensinem para outros, tá? Mais uma vez eu peço a vocês que façam seus papéis de missionários, que compartilhem esse curso, essa lição com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam aprender da palavra de Jesus, ok? Mais uma vez, quero orar com vocês. Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa aula, por mais essa comunhão contigo e com a tua palavra, Deus. Obrigado por nos ensinar, obrigado por nos revelar a tua vontade, Senhor. Revelar a tua palavra, que é a verdade para nossas vidas, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue conosco durante essa semana, nos abençoando, ó Pai, nos protegendo e nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo o mal, das armadilhas, do, do, do Covid, Senhor, nos livrando de todas as doenças, de todas as pragas que têm afetado, ó Pai, esse mundo, Deus. Mas que o Senhor guarde e abençoe também todas aquelas pessoas, ó Pai, que estejam passando por doenças e enfermidades. Que a todas as pessoas que estejam em leitos de hospitais sofrendo, ó Pai. E conforme a tua vontade, Senhor, o Senhor possa restabelecer a saúde dessas pessoas, que essas pessoas possam continuar, ó Pai, vivendo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, ó Pai. Senhor, eu entrego a minha vida, a vida da minha família, Senhor, dos meus amigos, dos meus parentes, todos em suas mãos, ó Pai amado. Muito obrigado também pela vida de todos esses que estão ouvindo e vendo essas lições e aprendendo e compartilhando. Agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo para todos vocês.